Caros alunos e caras alunas do GEPEX, nosso grupo de estudos e laboratório em psicolinguística experimental da UF, a Universidade Federal Fluminense, eu sou o professor Eduardo Kennedy e esse é mais um tutorial sobre organização e análise de dados em tabelas do Excel. No tutorial de hoje nós vamos ver um pouco sobre as tabelas de contingência. Essas tabelas são uma condição preliminar para as análises estatísticas que nós vamos aprender a fazer no próximo tutorial. Tabelas de contingência são aquelas que organizam dados de uma determinada experimentação, os dados obtidos na experimentação, dados que são variáveis dependentes, em função de suas condições experimentais. Essas são as tabelas também chamadas de cruzadas, tabelas cruzadas, porque relacionam numa determinada célula o ponto de interseção entre uma variável dependente, o resultado do experimento, e a sua respectiva condição experimental. No tutorial anterior, nós vimos como organizar dados em planilhas do Excel a partir do arquivo de dados, que é gerado automaticamente por programas de experimentação como o SciScope, CyclePy, ou mesmo programas online como o Google Forms e o Typeforms. Nós vimos como retirar informações inúteis desses arquivos de dados e como tornar essas planilhas filtráveis para encontrarmos ali resultados interessantes para o nosso experimento. Então hoje nós vamos dar um passo à frente, passar daqui da organização dos dados para a organização de tabelas no Excel, tabelas de contingência especificamente, que são o nosso ponto intermediário nesses tutoriais de análise de dados. Já que depois disso, nós vamos seguir para os testes estatísticos que são feitos por sobre essas tabelas de contingência, né? Então aprendemos a organizar os dados em tabelas, aprendemos a organizar os dados e filtrar dados numa planilha do Excel. Agora vamos colocar esses dados em tabela e no próximo tutorial vamos ver como fazer testes estatísticos com esses dados em tabela. Quando é que devemos construir uma tabela de contingência? Isso é muito importante. Se nós fôssemos fazer outros tipos de experimento, que não o experimento que é a base para o que estamos usando agora, que é um experimento de julgamento de aceitabilidade, talvez outras tabelas fossem mais convenientes. Por quê? Porque as tabelas de contingência são utilizadas quando nós temos dados discretos. O que são dados discretos? São dados numéricos que representam números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dados que são obtidos através de experimentos como leitura automonitorada, ou mesmo experimentos de julgamento, mas que levam em consideração o tempo que os participantes levam para emitir o julgamento, não trabalham com dados discretos. Esses experimentos trabalham com dados contínuos, já que o desempenho do participante pode assumir qualquer valor numa determinada tabela. Ele pode levar 1 segundo para executar uma tarefa, mas o intervalo seguinte não é necessariamente 2 segundos, de 1 para 2, o número inteiro. Pode haver qualquer intervalo entre 1 e 2. Pode ser 1 segundo, 333 milésimos, ou 1 segundo, 998 milésimos, e assim por diante, né? O intervalo da resposta do nosso participante pode assumir qualquer valor, então nós não temos aí números inteiros, não trabalhamos com dados discretos. Então nós usamos tabelas de contingência para esses testes estatísticos quando temos dados discretos, que são quantidade de sim, quantidade de não, numa pergunta interpretativa, 0 ou 1 num sistema binário de interpretação de julgamento categórico, 0 é inaceitável e 1 é aceitável, por exemplo, ou, como vai ser o caso do nosso exemplo de hoje, que foi também o do nosso exemplo do tutorial imediatamente anterior, quando nós trabalhamos com julgamentos em escala. Nós vamos trabalhar com julgamentos numa escala de 1 a 5, portanto, nossos intervalos são sempre números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. Nessas condições, usamos dados discretos para construir tabelas de contingência. Quais são os testes estatísticos que nós usamos com as tabelas de contingência? São os testes de proporção, o Q².
Tudo isso porque nós queremos justamente verificar qual é o valor estatístico de diferentes proporções nos dados que nós obtivemos com a nossa experimentação. Imagine que num julgamento categórico de aceitabilidade nós tenhamos, por exemplo, 63% de aceitação contra 63% contra 37% de negação, não é? Nós queremos saber a proporção desses 63 contra 37. Se isso é alguma coisa fruto do acaso ou se isso pode ter alguma significância estatística que nós assumimos que decorre de nossas variáveis independentes, não é? Então nós usamos testes estatísticos de proporção para analisar dados de julgamentos de gramaticalidade, por exemplo, dados que são discretos. Os testes de proporção se dividem em 3 tipos. O teste da aderência, que requer uma tabela específica, como nós vamos ver, e o teste de aderência verifica se as variáveis dependentes dentro de uma determinada condição são significativamente diferentes entre si, quando nós temos mais de uma. Por exemplo, dada uma condição específica, imagina assim, oração relativa cortadora contra oração relativa padrão. Dentro da condição oração relativa cortadora, nós podemos ter um intervalo de 5 notas, 1, 2, 3, 4, 5. Olhando só para essa condição cortadora, o número de notas 1, de 2, 3, 4 e 5 são diferentes, esses números são diferentes entre si, ou seja, os nossos participantes dão diferentes notas a uma mesma condição. Então, para saber isso, nós fazemos o teste da aderência. E também fazemos os testes de aderência para comparar 2 condições. Então, eu quero saber se, por exemplo, o número de notas 1, 2, 3, 4 e 5, dadas na condição cortadora, é significativa diferente do número de notas 1, 2, 3, 4 e 5, dadas na condição relativa padrão, por exemplo. Então, para fazer esse cruzamento entre 2 condições, eu uso o teste de aderência e nós vamos ver uma tabela específica para esse tipo de teste de proporção. Além disso, os testes de proporção do Q² podem ser feitos para conferir a homogeneidade de uma condição experimental. O que é uma tabela de teste de proporção de homogeneidade? É aquela que vai ver se uma variável independente específica, separada das demais, produz algum efeito nos resultados. Então imagina que, como é o caso específico dessa tabela que nós vamos usar como exemplo, nós tenhamos 2 variáveis independentes, no caso o tipo de pronome e o tipo de relação de comunicação. Então o teste da homogeneidade vai me dizer se uma dessas variáveis isoladamente, só o tipo de pronome e depois só o tipo de relação de comunicação, se uma variável independente isolada, ela produz algum efeito sobre os meus dados. E por fim, a tabela da independência vê se, quando eu tenho mais de uma variável independente no meu experimento, se os resultados dependem da combinação dessas variáveis ou se não, ou se os resultados de cada variável são independentes entre si. Ou seja, imagina que eu tenha 2 variáveis como tipo de pronome e tipo de relação comunicativa. Na homogeneidade eu quero ver se essas variáveis sozinhas, independentes, se elas são o suficiente para causar algum efeito. E aqui na tabela de independência, o que eu vejo é se o efeito que eu encontro para essas variáveis só ocorre quando elas estão combinadas. Ou se não, se esses efeitos não dependem da combinação das variáveis, se eles são independentes. Dito isso, vamos começar o nosso trabalho de análise então nas tabelas. Nós temos aqui a tabela que vocês já conhecem do tutorial anterior, do meu co-orientando do FRJ, o Thiago Laurentino, que trabalhou com 2 variáveis independentes, o tipo de pronome, se o ler, o OA ou o T, e o tipo de relação na comunicação, se é uma relação assimétrica ou se é uma relação simétrica. Trata-se então de um desenho 3×2, são 3 projeções dessa variável combinados com 2 projeções dessa variável, o que nos dá 6 condições experimentais, né? Ler assimétrico, ler simétrico,
OA assimétrico, OA simétrico, T assimétrico e T simétrico. O Tiago trabalhou com duas variáveis dependentes, a nota dada numa escala e o tempo de julgamento para cada nota emitida. Esse tempo de julgamento é uma variável contínua, então não está sob análise neste momento. Neste momento nós vamos olhar só o tipo de nota dada, já que aqui nós temos sim uma variável categórica. Então vamos lá. Como é que nós... categórica não, desculpe. Uma variável discreta. Não é? 1, 2, 3, 4 ou 5. Como é que nós então analisamos os dados que estão aqui já organizados, bonitinhos, né? Nós já saímos da fase de organizar a planilha já está organizada aqui. Como é que nós encontramos os dados aqui para organizar as nossas planilhas de análise estatística? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos então selecionar, clicando com o botão direito e estendendo até onde eu quero fazer a seleção, as colunas que vão fazer a filtragem. Então já selecionei todas essas colunas aqui e agora vou lá no canto superior direito, clico em classificar e filtrar e peço para selecionar filtro. E automaticamente o que acontece aqui, você vê, as colunas apresentam esse tipo de ícone, indicando que elas já podem ser filtradas. Então já tenho aqui a possibilidade de filtrar os dados para encontrar as informações que eu quero obter. Vamos então preparar nossa planilha de contingência, nossa tabela de contingência, para receber esses dados. É muito comum que algumas pessoas abram essa planilha aqui embaixo, clicando em mais e abrindo uma nova planilha dentro do mesmo documento do Excel. Vejam que aqui em cima eu continuo tendo o mesmo documento onde estão os meus dados, e aqui embaixo eu tenho a planilha com os dados, e aqui eu poderia colocar a planilha com a minha tabela de contingência. Mas eu não vou fazer isso. Vou deletar essa nova planilha, porque eu prefiro criar uma planilha independente, não uma planilha dentro do mesmo arquivo. Por quê? Porque eu gosto muito de usar o atalho com Alt-Tab no Windows, para poder navegar entre as janelas que estão abertas. E isso não me permite navegar entre duas planilhas dentro de um mesmo documento. Se eu abrir aqui uma nova planilha dentro desse documento, eu terei que clicar na planilha especificamente quando eu quiser me movimentar entre uma e outra. Eu acho mais prático não clicar o mouse, acho mais prático apertar o Alt-Tab e aí navegar diretamente de uma planilha para outra. Então eu vou aqui em Arquivo, pedir para criar um novo documento e abrir então uma nova planilha. Ok? Vou salvar essa planilha, salvar como? Vou salvar como tabela. E aqui sim eu vou colocar um nome, tabela de contingência. E vou criar, então, aquelas três tabelas específicas que eu já mencionei na abertura desse editorial. A tabela para conferir a aderência das condições. A tabela para conferir a homogeneidade das condições. E a tabela para conferir a independência das condições. Vamos começar então pela aderência. Como é que nós construímos essas tabelas? Elas vão cruzar dados numa determinada célula que vão ser a interseção entre um dado na horizontal e um dado na vertical. Na horizontal nós costumamos colocar a variável de resposta, a variável dependente do experimento, e na variável vertical fazemos isso, e na posição horizontal colocamos as nossas condições. Ok? Repetindo, tipicamente nós colocamos na horizontal as condições do experimento e na vertical colocamos a variável dependente, os resultados das condições, da tarefa experimental. Não é? Então, como eu tenho 6 condições de experimento, eu vou colocar aqui cada uma delas. O Lê assimétrico, o Lê simétrico, o OA
simétrico, assimétrico, o OA simétrico, o T assimétrico e o T simétrico. Tenho aqui então as 6 condições do experimento. Então aqui agora, na vertical, eu coloco a minha variável de resposta, a nota dada pelos participantes. 1, 2, coloquei aqui acidentalmente na célula errada, é embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui sublinhado nas linhas, para o resultado ficar mais visível. Vou inclusive separar aqui por cores cada uma das linhas, para que o resultado fique inclusive mais fácil de ser visualizado. Coloquei até uma linha a mais aqui, eu vou eliminar. E pronto. Tenho aqui já a minha tabela de aderência pronta para receber os dados. O que eu preciso agora é encontrar os dados que vão preencher cada uma dessas células aqui. A lógica é mais ou menos evidente. Nessa célula específica, eu vou colocar o conjunto de notas 1 que essa condição Lê assimétrica recebeu. Na tabela logo abaixo, o conjunto de notas 2 que essa condição Lê assimétrico recebeu. E assim por diante até as notas 3, 4 e 5 dessa condição. E depois passo para as outras condições. Nessa coluna, aliás, nessa célula específica, o conjunto de notas 1 que a condição Lê simétrico recebeu, e essa coluna para o conjunto de notas 2, conjunto de notas 3, conjunto de notas 4, conjunto de notas 5, e a mesma coisa em todas as outras condições. Cada uma dessas células da primeira linha vai receber o conjunto de notas 1 que as condições receberam, e a segunda linha, conjunto de notas 2, a terceira linha, o conjunto de notas 3, a quarta linha, o conjunto de notas 4, e a quinta linha, o conjunto de notas 5. Como é que nós descobrimos esse número? Vamos voltar lá na tabela com dado. Eu vou dar o meu Ctrl Tab aqui, aliás, Alt Tab, e vocês vão ver que é muito mais prático do que clicar lá na tabela lá embaixo. Então, já estou na minha tabela, então eu venho aqui agora e filtro o que eu quero encontrar para preencher os dados lá da minha outra tabela. Como essa tabela que o Thiago fez está bem detalhada, ele tem aqui uma tabela especificamente com as condições. Eu vou usar essa coluna específica, porque ela é de bastante fácil acesso. Vejam só, eu clico aqui no ícone da filtragem e nem preciso ir nos filtros de textos que eu inseriria algum comando escrito. Eu posso vir diretamente aqui, que me indica tudo que existe nessa coluna, e desselecionar tudo, e como eu tenho uma rápida visão do que é aqui dentro, selecionar só o que eu quero, que é a minha primeira condição, que é o Lê assimétrico. E aí, clicando aqui, pronto, a tabela me dá agora todos os dados com o Lê assimétrico, ok? Mas se a sua tabela não for assim, vamos voltar aqui e retirar o filtro. Se a tabela não for assim, tem aqui especificamente cada condição repetida até o final do experimento. Se você só tiver aqui do lado mais esquerdo a condição com o seu token, 1, 2, 3, 4, para cada participante, como você vê do lado de cá, você pode fazer a filtragem aqui também. Só que aí ela não é tão fácil como daquela, você tem muito mais informação aqui. Você pode manualmente selecionar todos os tokens, que são 4, né, de cada condição. Então, selecionei aqui todos os 4 tokens de Lê assimétrico, dá OK e pronto, tudo aparece aqui da mesma maneira. Ou você pode, vou retirar o filtro para fazer da segunda maneira, ou você pode procurar com filtro de texto. Por exemplo, contém, né, filtro de texto contém, e aí eu escrevo aqui o nome da minha condição, que no caso é Lê. Vou colocar em minúsculas. Lê ASS, que foi a condição que o Thiago fez lá na hora de programar o experimento. Então, como contém esses dois, todos os tokens contêm esse string mais o 01, 02, 03, 04 do token específico. Então, se eu der o OK aqui, novamente, o que aparece aqui? Todas as ocorrências da condição Lê assimétrico, ok? Então, qualquer um desses 3 caminhos leva ao mesmo resultado. Eu vou usar
O primeiro deles, vou retirar aqui o filtro, vou usar essa coluna, porque, como eu disse, ela permite uma filtragem mais rápida. Eu venho aqui simplesmente desseleciono tudo, seleciono o primeiro e aí já tenho todos os resultados dessa condição, lhe mais as. E aqui agora então tem todas as notas que essa condição recebeu. O que eu quero é discriminar cada uma delas nessa tabela. Então eu quero aqui ver qual foi o total de nota 1, 2, 3, 4 e 5 que essa condição recebeu. Vamos fazer isso? Eu já selecionei a condição, agora eu seleciono só as notas. Venho aqui então na coluna das notas, clico no ícone que permite a filtragem, desseleciono tudo e seleciono, por exemplo, para começar, nota 1. Isso vai me dizer, dentro dessa condição que já está selecionada numa outra coluna, quantas notas 1 aconteceram. Então esse aqui foi o total de notas 1. Eu não preciso contar o que acontece aqui em cada célula, como 1, 2, 3, não. Se eu seleciono a coluna inteira e olho aqui para o lado, o Excel indica a contagem de cada célula. São 25 células. Né? Então, eu tenho 25 notas 1 para a primeira condição. Então, eu volto lá na minha planilha e coloco aqui 25. Ok? Pronto, já preenchi. Agora o resto é a mesma lógica, eu só continuo filtrando. Primeiro, a minha condição e depois cada nota por condição. Continuo na condição ler assimétrico. E agora vou pedir a nota 2, retiro a nota 1 e peço a nota 2. Seleciono a coluna inteira, olho lá embaixo, ó, 10. Então eu tenho 10 notas 2 na primeira condição. Volto lá, desseleciono a nota 2, coloco a nota 3, olho o resultado mais lá embaixo e vejo que eu tenho 16 notas 3 na primeira condição. Volto na tabela, retiro a nota 3, ponho a nota 4 e vejo que eu tenho 18 notas 4 nessa condição. E finalmente a nota 5, retiro o 4, ponho o 5 e vejo que eu tenho 21 notas 5 nessa condição. Pronto, já tenho todos os dados da tabela de aderência da minha primeira condição. Vou salvar para não perder isso, caso haja uma falta de luz ou qualquer coisa, e volto para a minha tabela, procurando agora os dados da minha segunda condição, o lhe simétrico. Então, eu venho aqui nessa coluna específica, mas como eu disse, eu poderia ir em qualquer outra que fosse acessível, e retiro a condição que está em análise, que é o lhe assimétrico, e seleciono a condição lhe simétrica que eu quero analisar agora. Por conveniência, eu vou começar do 1, retiro o 5 e começo do 1. O 5 estava marcado porque foi o último que eu analisei da outra condição. E agora começo com 1 e vejo aqui a mesma coisa. Coluna selecionada, contagem, 14, julgamentos nota 1 na segunda condição. Nota 2, 17. Nota 3, 17 também. Nota 4, 14. E nota 5, 28. Então, vocês vejam que nós já temos duas condições completas na nossa tabela de contingência para o teste da aderência. Vamos continuar. Vamos agora para outra condição. Então, eu venho aqui na coluna da condição, retiro a condição lhe sim, que eu já analisei, vou para OA assimétrico. E, por conveniência, eu vou começar do 1, então eu retiro o 5, aperto 1, seleciono a coluna da variável dependente nota dada e vejo que foram 16 notas 1. Nota 2, 15 notas 2. Nota 3, 22 notas 3. 4, 14 quatros e 5, 23 cincos. Pronto, nossa terceira condição já está analisada. Vamos agora para a quarta, OA
simétrico. Então eu venho de novo na coluna que tem as nossas condições e altero o filtro. Está filtrado para OA simétrico, eu vou selecionar OA assimétrico. Seleciono um e seleciono o seguinte. Volto para a coluna das minhas variáveis dependentes que tem as notas dadas, retiro a marcação anterior e começo do 1 e vejo que eu tenho 11 notas 1 nessa condição. Retiro do 1 e começo com 2 e vejo que eu tenho 15 notas 2. 3. Tenho 30 notas 3. 4. 13 notas 4. E 5. 21 notas 5. Vou para a quarta condição. Abro na coluna em que há as minhas condições e passo para a quinta condição, o T assimétrico, e por conveniência começo do 1. Quantas notas 1 essa condição recebeu? Ela recebeu 10 notas 1. Notas 2. 8 notas 2. Quantas notas 3? 10 notas 3. Quantas notas 4? 28 notas 4. Quantas notas 5? 34 notas 5. Vamos para a última condição. Mais uma vez, vou na coluna das condições, peço a condição em questão, que é a última. Depois volto para a condição da minha variável dependente nota dada e começo da nota mais baixa, que é a nota 1, por conveniência, e vejo que há 3 notas 1 nessa condição. E aí eu preencho a respectiva célula da minha tabela de contingência. Quantas notas 2? 8 notas 2. Quantas notas 3? 10 notas 3. Quantas notas 4? 22 notas 4. E quantas notas 5, a nota máxima na escala? 45 notas 5. Foi a condição que recebeu mais notas máximas no experimento. Pronto, a minha tabela de aderência está pronta. Ela já pode alimentar um programa estatístico para verificar se essas diferenças aqui são estatisticamente significativas. O que é interessante, vou salvar aqui rapidamente a tabela, é que dificilmente durante a argumentação do seu paper, o seu artigo, ou da sua dissertação, ou da sua tese, você vai falar desses números brutos aqui específicos de cada nota para cada condição, da maneira como eles se apresentam nessa tabela. É mais comum que a gente fale da média de cada condição. Por exemplo, qual foi a média de nota que essa condição recebeu, em vez de dizer que ela recebeu 25 notas 1, 10 notas 2, etc, etc. E a mesma coisa em relação às outras condições. Eu quero tipicamente dizer qual foi a média que essa condição recebeu comparada com as outras, e não especificamente dizer essa condição 2 recebeu 28 notas máximas, mas a quinta recebeu 45 notas máximas. Então, para facilitar a nossa visualização de dados nessa tabela de contingência, nós podemos acrescentar aqui uma célula para dizer a média de cada condição. E a média não nos será dada aqui na tabela de contingência. Ela também é dada na planilha com os dados todos e nós exportamos de lá para cá. Como fazemos isso? Vamos lá. Voltamos para a condição específica que nós queremos analisar. Então vamos lá. Voltar para a nossa primeira condição, que é o Lie assimétrico. E não vamos deixar apenas uma nota marcada, vamos deixar todas as notas marcadas. Eu posso desselecionar e selecionar tudo, apertar OK, então aqui eu tenho todas as notas que essa condição recebeu.
Então eu peço aqui a seleção e se eu rapidamente olhar lá embaixo no Excel, veja, ele já me diz ali automaticamente qual foi a média dessa condição. Então a condição 1 teve nota média 3. Eu posso colocar isso aqui então na minha tabela. Qual foi a média da condição 2? Então aqui eu já tenho tudo selecionado, eu já sei que aqui todas as notas vão aparecer, todas as notas de 1 a 5, então só preciso alterar a coluna da condição, colocar a segunda condição. Qual foi a média que a segunda condição obteve? Olho lá para baixo e vejo que foi 3,31. Venho aqui e preencho 3,31 a média da segunda condição. Qual foi a média da terceira condição? Seleciono a coluna das condições e depois retiro a condição que estava anteriormente, coloco a que me interessa agora, que é a terceira. A tabela de todos os dados de resposta já está selecionada, então eu olho só lá para baixo e vejo que a média é 3,16. Qual é a média da coluna respectiva à quarta condição? Voltamos lá na coluna das condições, selecionamos então a quarta condição ou assimétrico e descobrimos que a média é 3,22. Quarta condição, mesma coisa, voltamos lá na coluna das condições, pedimos a quarta condição, olhamos o total de suas ocorrências e vemos que é 3,85. E por fim, qual é a média da última condição? Vamos na coluna da condição, selecionamos a última, todas as notas estão aqui presentes, de 1 a 5, e vemos que é 4,17 a média da última condição. Então, por exemplo, o autor desse experimento poderia, a partir daqui, dizer que essa condição se distingue das demais por ser a mais bem avaliada pelos participantes. A questão é, em que medida isso é significativamente verdadeiro? A média 4,17 é estatisticamente diferente da média 3,85? Não é o que dá para a gente saber aqui agora. Nós vamos ter essa resposta no próximo tutorial, quando fizermos o teste estatístico da proporção por aderência. Né? Então aqui nós temos a tabela com os dados brutos e a sua respectiva média. Nós vamos então ver se essas médias são significativas no próximo tutorial. Como montamos então agora a nossa tabela para homogeneidade? A tabela da homogeneidade vai então separar as variáveis de nosso experimento. Então aqui eu tenho duas variáveis, você lembra? A primeira é o tipo de pronome e a segunda é o tipo de relação. Então vou fazer uma tabela semelhante a essa, mas com uma condição somente, isolada da outra. Então eu venho aqui e vou colocar lhe, que é uma projeção da minha variável pronome, o IA, que é outra projeção da minha variável pronome, e o T, igual ao que está aqui em cima, só que uma variável somente. E aqui eu mantenho novamente as notas 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, aqui eu tenho uma tabela já pronta para fazer a homogeneidade, considerando, vou enfeitar um pouco a tabela para tornar a sua visualização mais fácil. Eu já tenho aqui uma tabela de homogeneidade, considerando a condição, a variável independente tipo de pronome nas três projeções que ela tem. E faço a mesma tabela, posso colar e copiar aqui ao lado, né? Vou colocar bem do lado aqui assim, ó, a mesma tabela, só que aí com as projeções da minha outra variável, a variável tipo de relação. Então ali eu tenho assimétrico e simétrico. Não tenho uma terceira projeção, então eu elimino essa coluna e tenho aqui então uma tabela específica para ver a homogeneidade da minha primeira variável independente, o tipo de pronome, e aqui uma tabela para ver a homogeneidade da minha segunda variável dependente, o tipo de relação. Homogeneidade, como a gente viu, é verificar se aquela variável tem um efeito. Importa essa variável? Ela tem algum efeito nos meus resultados? Importa essa variável? Ela tem algum efeito nos meus resultados? Então, eu monto uma tabela para cada uma das minhas variáveis para verificar se ela possui efeito. E aqui eu preencho com os dados específicos desse
desse conjunto de informações específico. Somente o dado do ler. Eu nem preciso ir lá na minha tabela para verificar isso. Basta somar os dados que estão aqui. Ó. Aqui eu tenho o ler nas duas condições, correto? Das duas expressões, o ler assimétrico e o ler simétrico. Então, se eu juntar 25 com 14, eu terei 39. 10 com 7, eu terei 17. Na nota 3, correto? 16 com 17, eu terei 33. 18 com 14, na nota 4, eu terei 32. E 21 com 28, na nota 5, eu terei 49. Pronto, então aqui eu tenho os dados da homogeneidade para essa projeção da minha variável tipo de pronome. E agora OA é a mesma coisa. Eu vejo aqui então as notas que OA, dependente de simétrico ou assimétrico, receberam. Então, eu tenho 16 e 11, então 27. 15, 15, 30 na nota 2, 22 e 30, 52 na nota 3, 14, 13, 27 na nota 4 e 23 com 21, que dá 44 na nota 5. Mesma coisa agora para o T. 10 com 1 na nota 1, eu tenho 11 notas 1, 8 com 8 na nota 2, 16 notas 8, 16 notas 2 na terceira, no pronome T, 20 notas 3, 50 notas 4 e 79 notas 5, né? 45 mais 30, 70 mais 75 mais 4, 79. Então aqui eu tenho os dados já da minha tabela de homogeneidade, considerando as projeções da variável tipo de pronome. Faço a mesma coisa aqui agora do lado de cá com a simétrico. Então, eu vou considerar todas as notas 1 que simétrico tiveram, né? 20, assimétrico, vamos começar por assimétrico. 25 com 16, o que vai me dar 41. Não, eu estou esquecendo o terceiro aqui, eu tenho 10 aqui, então é 51. São 3 colunas para considerar, 3 células para considerar a nota dessa segunda variável. Então, 10, 15 e 8. Então eu vou ter 25, 33, notas 2 para assimétrico. 16, 22 e 10. Então, 38, 48, notas 3 para assimétrico. 18, 14 e 18. E 28, né? Se você não for muito bom em matemática, vale usar uma calculadora, porque se você errar isso daqui, então todo o resto da sua estatística vai estar errado. 60. 21, 23 e 34. Dá 78. Desculpa, coloquei no lugar errado. É aqui, ó. A mesma coisa agora para simétrico. Então, eu vou ter 14, 11 e 1, que vai me dar 14 mais 11, 25, mais 1, 26, 26 notas 1 nessa condição. 17, 15 e 8. Vou fazer uma conta aqui na minha calculadora para não correr o risco de errar. Se bem que aqui errar é só uma ilustração mesmo, né?
mas vamos ver 17 mais 15 mais 8, dá 40. Dezessete mais 30 mais 10, 40, 57. 57 notas 3. 14, 13 e 22. Parece que já foi exatamente isso que saiu do outro, foi? 49, não, mas saiu 49 em algum lugar aqui? Não. E 28, 21 e 45. 28, 21 e 45. Dá 91. Pronto, já temos aqui a nossa tabela da homogeneidade da variável tipo de relação pronta para análise. E agora, a tabela da independência, no singular, vai justamente contrastar as notas dadas no conjunto das duas condições. Então, nós podemos aqui colocar o Lhe nessa célula, o OA e o T nessas, mantendo o que está aqui, só que aqui agora, na nossa vertical, vamos colocar outra condição, o assimétrico e o simétrico. E o que nós queremos ver é justamente a combinação das duas. Então, com essa tabela aqui agora da independência construída desse jeito, eu vou inserir essas médias para cada uma dessas condições, né? Então, o Lhe com o assimétrico combinados tiveram a média 3, o OA com o assimétrico combinados tiveram 3,16 e o T com o assimétrico tiveram 3,85. O Lhe simétrico, 3,31. O OA simétrico, não, o OA simétrico 3,22. E o T simétrico 4,17. Pronto. Minhas tabelas estão todas prontas para análise estatística. Essa é uma tabela específica para julgamento em escala. Como ficaria uma tabela, por exemplo, com julgamento categórico? Eu tenho uma aqui para ilustrar. A da Aline, que defendeu o doutorado no estudo sobre Libras em 2015. Ela trabalhou com diversos experimentos, mas esse aqui que foi o primeiro. Aqui está chamando de interação, mas é outro nome, a gente poderia dizer independência do mesmo jeito. E vocês veem aqui que a tabela é basicamente a mesma que nós fizemos. A diferença aqui é que ela tem mais condições, porque ela tem 9 condições, porque ela tem 3 tipos de estrutura sintática, estruturas gramaticais, agramaticais e estruturas com tópico, e tem, para cada um desse tipo de estruturas, o nível de escolaridade respectivo do participante. São aqui, então, gramatical do fundamental, agramatical do fundamental e tópico do fundamental, seguidos, então, de agramatical e tópico do ensino médio, gramatical, agramatical e tópico do ensino superior. E o que a gente tem aqui do lado horizontal, vertical, é simplesmente o sim e o não, é aceitável ou inaceitável, foi um julgamento categórico, né? Vocês vejam que é basicamente a mesma coisa do que a gente fez na outra tabela. A diferença é que nessa tabela nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, são as notas que os participantes deram. E aqui o participante não deu uma nota, ele simplesmente disse aceitável ou não aceitável, então a gente tem aqui do mesmo jeito, não é? E aí aqui a tabela da homogeneidade, considerando só o tipo de estrutura, separando cada um deles
pela escolaridade, e aqui a independência, que colocou o tipo de estrutura e a escolaridade. Usando aqui uma convenção, poderia ser, não dá para colocar a média, não é? Se quiséssemos, poderíamos colocar o percentual, mas aqui colocamos os dados da 50, que corresponde a 50 gramatical do fundamental ao aceitável. Então aqui nós temos os dados que são aceitáveis. Ó, 50, 46, aquele 28 é da onde? Não sei de onde saiu aquele 28 ali. Bem, essa é a estrutura da tabela, independente de se tratar de julgamento categórico ou de julgamento em escala. Ok? Pareceu bastante fácil, né? E agora a gente já pode rodar o experimento, o teste estatístico específico para o teste de proporção. Qual é o exercício desse tutorial? Vocês vão receber 2 planilhas data geradas por um programa de experimentação. São essas planilhas aqui, ó. Nível médio e nível superior. Vamos abrir aqui só para dar uma olhada. Então aqui a gente tem o formato original, conforme veio diretamente do programa que rodou o experimento. E nós temos aqui então a condição, as condições de experimento, nome, DP e pronome, o tempo de julgamento e, mais uma vez, um julgamento em escala de 1 a 5. Ok? Então, nós temos 2 planilhas iguais, uma para o nível médio e outra para o nível superior. Qual é o exercício? Juntar ambas as planilhas num único arquivo do Excel. Deixar aí que vocês descubram como faz isso, mas é muito fácil, né? Juntar as 2 planilhas num único arquivo do Excel. Feito isso, retome lá o que você aprendeu no nosso primeiro tutorial, limpe e organize essa planilha e torne essa planilha filtrável, a ponto de você conseguir encontrar dados nela, não é? Para ela ficar uma planilha parecida com essa aqui do Tiago. Não precisa ser exatamente assim, porque o Tiago, por exemplo, selecionou sexo, naturalidade, etc., como variáveis para ele, porque ele vai verificar lá o efeito da região, vai verificar o efeito do gênero, né? Mas não é o caso dessa planilha específica. Então apenas limpe e organize, a ponto dela ficar uma planilha como aquela. Crie uma coluna específica para variável independente de escolarização. Então, nessa planilha a gente já sabe que vai ter que criar uma coluna aqui para o participante, isso a gente já sabe daquele tutorial número 1. Então aqui eu tenho o participante 1, a gente sabe que ele vai até o final de seus tokens. Quando aqui são 36 tokens por participante. E vou colocar também agora uma planilha aqui para a escolarização. E essa aqui que eu abri foi a do ensino médio, né? Então eu vou colocar aqui médio. Porque é a planilha do ensino médio. Se eu tivesse aberto a planilha do ensino fundamental, quando chegar lá embaixo no ensino fundamental, não, acho que é superior, né? Em vez de preencher médio, preencheria superior. É o que vocês vão fazer, então, aqui e aqui. Cria uma coluna relativa à variável independente escolarização e preencha essa coluna com a projeção adequada, médio ou superior, conforme a origem do arquivo data. Tendo isso aí, crie a tabela de contingência dessa planilha. Você vai conseguir filtrar os dados corretamente e criar a tabela de contingência para verificar os efeitos, né, da variável independente tipo de expressão nominal, que vão ter 3 condições, nome, pronome e DP, e o nível de escolarização, nível médio superior. Então, se a gente olhasse a tabela que nós acabamos de fazer, o que nós teríamos seria alguma coisa como isso daqui, ó. Vou apagar tudo para a gente visualizar melhor. DP é um tipo de condição, lá a variável da condição é referência nominal, seguido de
médio. dp na outra célula dp seguido de superior. Na outra, então, qual é o que aparece lá? dp, nome e pronome. Então, mesma coisa aqui, nome superior, não, nome médio, não é? E assim por diante. Vou fazer o exercício aqui também, né? Nome superior, pronome médio, pronome superior, e aí filtro os dados justamente para encontrar isso daqui. Quais são as notas 1, 2, 3, 4, 5 dessa condição e assim por diante. Monte a homogeneidade com essas condições e monte a independência com a média de cada uma das condições. Tudo bem? Está claro o exercício? Faça a tabela de contingência e faça, claro, a tabela também, não só a da aderência, mas a da homogeneidade e a da independência. Tudo bem? Esse foi mais um tutorial de análise, organização de dados para análise estatística do nosso grupo de estudos e Laboratório em Psicolinguística Experimental da UF. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e vejo vocês no próximo tutorial.